Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo sempre aqueles temas arcanos que tornam a nossa consciência, a nossa vida melhor, né? Que ajudam a expandir a consciência. E hoje temos a honra de receber uma pessoa de renome mundial que vai nos falar hoje sobre o quê? Sobre alquimia, né? A sagrada arte da alquimia. Essa pessoa é o professor Patrick Paul, que vocês já tiveram a honra de conhecer naquele programa, quando ele falou sobre o grau e a jornada de Parzival. Se você ainda não assistiu, assista, que realmente vale a pena. O Dr. Patrick Paul, ele é francês, né? Só para lembrar, ele está radicado no Brasil, mas ele tem graduação em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Méditerranée d'Aix-Marseille, doutorado em Medicina na mesma universidade, tem mestrado em Bioquímica e Microbiologia na Faculdade de Ciências da Universidade Paris-Diderot, mestrado em Antropologia Médica na Faculdade de Medicina de Bobigny-Paris-Tré, doutorado em Ciências da Educação pela Universidade François Rabelais de Tours e habilité à diriger de recherche, que seria o equivalente à livre docência nossa em Ciências da Educação na Universidade Rennes do Haute-Bretagne. É ex-professor visitante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva. E ele é um grande estudioso aí de temas como humanização, transdisciplinaridade, educação terapêutica, educação ambiental, homeopatia, simbolismo, transculturalidade e etc. E, sobretudo, um grande pesquisador desses grandes temas arcanos. Então, realmente é uma honra inexprimível ter o professor Patrick aqui uma vez mais conosco. Tudo bem com o senhor, professor? Sim, tudo. Obrigado. Espero que você seja bem também, parece. Estamos bem, graças a Deus, professor. Melhor agora. Antes da gente começar a questionar o professor, né, vou lembrar para você se inscrever no canal, deixa o teu like, aciona o sininho e escreve aí. Você já teve alguma experiência com alquimia? Já leu alguma coisa sobre alquimia? A gente quer saber. Professor Patrick, a gente sabe que a alquimia, quando se fala em alquimia, geralmente nos vem a Idade Média Ocidental. Mas a gente sabe que existem primícias da alquimia na Índia, no Egito, no Oriente Médio. Eu gostaria que o senhor tecesse rapidamente a história da alquimia para a gente. Quando que ela começa? Obrigado, Jamila, convite. Só uma lembrança, sou especialista em nada, hein? Estou pesquisador, quero entender as tradições, as religiões, o conhecimento do ser humano, consciente ou inconsciente, mas o que eu estou compartilhando é uma busca individual, pessoal, sobre 50 anos ou mais, mas eu me considero como especialista em nada. Estou tentando fazer links, de entender as coisas, porque é complicado entender coisas como alquimia, por exemplo, porque tem muitos preconceitos associados com isso. Então, para responder a essa questão mais histórica, tem um link com a história ocidental. Vou talvez falar depois, porque você abre a questão da alquimia sobre uma dimensão que é mais Extremo Oriente, ou, por exemplo, a Índia. E, de facto, o mais antigo que eu encontrei nessas informações vem, de facto, sim, da China ou da Índia. E são textos, os primeiros textos escritos são associados com a alquimia, então é quase imemorial. A alquimia foi associada com muitos países, por exemplo, a alquimia indiana, que é associada com a Ayurveda, a via do Mercúrio, se encontra mais ou menos 2 milenares antes de Jesus Cristo, então são quase 4.000 anos de agora. Do mesmo tem, um pouco mais tarde, a alquimia taoísta, que é muito conhecida, o Tratado da Flor de Ouro, por exemplo, que é mais ou menos da período helênica, de 2-3 séculos antes de Jesus Cristo, já com os textos que falam da alquimia chinesa. E lá tem algumas informações, como eu sou médico chinês também, eu trabalho um pouco nessas questões. Tem muito link entre a medicina chinesa, alguns pontos de acupuntura, o I Ching, o livro das mutações, das transmutações, hein? E a alquimia interna e externa. A alquimia externa, que é o Weidan, e a alquimia interna, que é Neidan. E Dan significa sinabre.
o cinabre, c'est comme se dit em português, que é, de facto, associado com mercúrio, não é? O mineral de onde vai estar extraído o mercúrio. E tem a alquimia em Babilônia, mais ou menos 15 séculos antes de Jesus Cristo. Tem a alquimia no Egito, a alquimia da Alexandria, por exemplo, 4, 5 séculos antes de Jesus Cristo. Tem uma alquimia greca, hein? De facto somos associados com mais alquimia greca no mundo ocidental, porque tive textos alquímicos até o século II, III do Cristo. Né? Por exemplo, um texto, Tábula de Esmeralda, não sei como se diz em português, que é mais ou menos do século I, II, que depois vai virar nessa direção em associação com a alquimia islâmica, a alquimia árabe, porque no século VII tive uma invasão do Egito com os povos árabes, e depois esses povos árabes vão ir na direção da Espanha, como cada um sabe, da França do Sul, e vai ter essa retransmissão, em verdade, desses conhecimentos, mas muito mais tarde, né? Porque a alquimia, para nós, na Europa, é fim da Idade Média e início do Renascimento, mais ou menos. Os textos mais importantes que nós temos são desse momento, século XIV, XV, XVI, máximo. É um pouco isso, o link com a alquimia. E no caso, professor, para a gente definir a alquimia agora, né? Porque para algumas pessoas seria só a arte da transmutação física, para outros é uma ascese espiritual. O que o senhor pode nos definir a alquimia? Bom, a alquimia é uma definição um pouco complicada a dar em pouco palavras para mim, né? Talvez para pessoas mais simples, não sei. Mas para mim é um pouco mais complicado. Vou tentar explicitar por quê. Porque, de facto, para entender o que é alquimia, nós precisamos entender a história do pensamento, o que se chama, num plano mais acadêmico, a questão dos paradigmas, né? Da epistemologia. É que temos uma certa visão do mundo associada com um campo cultural mais ou menos implícito, porque nós somos na imersão nesse campo cultural, é como se tudo estava normal, é assim que se pensam as coisas, mas em realidade, em ligação com uma pessoa do Renascimento ou do momento da Grécia Antiga ou mais ou antes, em realidade essa pessoa não estava pensando como nós, ela não estava percebendo o mundo como nós percebemos. Tem mudanças paradigmáticas, eu já falei um pouco disso lá, se me lembro bem, na questão da cavalaria, do Graal, por exemplo, mas é muito mais essencial, por exemplo, nessa questão da alquimia. Tem um link que eu não fiz no plano histórico, talvez mereça fazer esse link também, antes de responder de um jeito mais claro sobre uma pseudo-definição da alquimia, é que os alquimistas do Renascimento ocidental, da Europa Ocidental, se fala deles como filósofos da natureza. Eles se reivindicam de Thoth Hermes. E Thoth Hermes tem um link, Hermes é o deus da comunicação na Grécia, e Thoth é uma divindade do Egito. E, de fato, o mercúrio filosófico tem a ver com essa atribuição associada com Thoth Hermes. E a palavra alquimia que nós usamos, em realidade, vem do árabe, né? Mas essa palavra alquimia vem, de facto, do Egito. O egípcio fala Kemet, que significa egípcio mesmo. A terra do egípcio se chama Kemet. Kemet, o hieroglifo Kemet, é fonético, KMT, Kemet, tem o hieróglifo da casca do crocodilo, que tem a ver com a cor preta. Esse Kem significa negro. E o T tem a ver com o pão, é um semicírculo que tem uma conotação fonética com a letra T, e que é uma dimensão feminina. E tem o
Rodolfo da mapa de uma cidade, de um lugar habitado. O Egito tem a ver, de fato, com as inundações do Nilo, com essa terra preta, fértil do Nilo. E, de fato, a alquimia, se você entende bem, tem muito a ver com, em primeiro lugar, que faço chamar mais tarde, por exemplo, a questão da nígrida, essa terra negra. Toda a questão, um pouco como na tradição judaica, por exemplo, é que essa terra preta do Egito é uma terra da escravidão. Não falo do plano histórico, mas do plano simbólico. Então, toda a questão é como se liberar dessa escravidão, que é um pouco a questão da história do povo hebraico, como sair, passar do Mar Vermelho, a Páscoa, ao deserto, etc., a Terra Prometida. E isso tem a ver com essas fases de nígrido, álbedo e rúbedo, no plano interior. E isso tem a ver também com Thoth, o Thoth Hermes, porque Thoth, na tradição do Egito, ele é associado a Thoth Hermes. Thoth é um deus que é o coletor. Ele vai coletar que os pedaços cortados de Osíris, que foi morto, é cortado em pedaços para Set. Set é o equivalente do demônio, da queda. Então, Thoth ele tem como missão de reunificar um corpo desmembrado, um regrupamento dos pedaços. Thoth ele é também um mantenedor da memória do nome. Ele é o escriba divino, ele participa da pesagem da alma no mundo dos mortos, então ele vai anotar o que é equilibrado, o desequilibrado nessa alma, o que é em conformidade, o que é em diformidade com a alma e o nome divino. Então tem algumas funções herméticas que são muito associadas com essa questão. E voltando sobre a questão lá o que poderia estar a alquimia, de fato, você não pode entender a alquimia se você não entende essa visão mais ampliada do ser humano. De fato, tem alguns erros na alquimia, porque perdemos a visão de globalidade do ser humano. Então, como somos agora numa situação de total distanciamento com o mundo divino, com um reconhecimento do que é a interioridade do ser humano, vou tentar explicitar um pouco isso rápido no plano histórico. Então, tudo vem da materialidade, do corpo. Nós temos um pensamento assim, nossa construção é assim no plano social. Então, é muito complicado de entender o que está nessa jornada da alma. Mas isso acontece desde o início, porque você tem uma visão muito materialista na alquimia, mesmo no passado da China, tem histórias engraçados, onde tive imperadores que acreditaram na energia de imortalidade, que usaram de produtos altamente tóxicos, porque para a extração do ouro, como se faz agora mesmo, tem o uso do mercúrio. O mercúrio, você veja o link já direto com a alquimia. Dentro dessas extrações tive muito arsênico também. Então tive muitos alquimistas chineses, ocidentais, mesmo na Idade Média e no Renascimento, que foram intoxicados e que morreram dessa confusão, dessa visão materialista da alquimia. Se você considera a alquimia só como a fabricação do ouro material, ou só como uma busca de imortalidade do nosso corpo físico. Em realidade, o trabalho alquímico é um trabalho interior que, por exemplo, é reusado com Jung, da psicologia da profundidade, não sei como se chama em português, que reusa esse material alquímico de um jeito muito especial, mas tem um link moderno com esse pensamento tradicional. Mas de fato, como definir a alquimia, precisa voltar nesse pensamento do passado. O pensamento do passado que se chama holista, mas não o holismo moderno, do New Age, por exemplo, dessas visões modernas. O holismo do passado estava, que é muito conhecido como entendimento, é a questão do espírito, alma e corpo. Por exemplo, você tem isso no texto da Gênese bíblica, tem o espírito sobre as águas,
Então, o espírito divino é na dimensão da transcendência pura, e o que é mais perto desse espírito divino, de Deus, é a unidade. Então, o divino é associado com o espírito, é um, mas o um ele é na transcendência. Na dimensão, nossa capacidade de entendimento é sempre associada com a dualidade, com a fenomenologia, com uma dimensão de luz e trevas, de positivo e negativo, de bem e mal, de masculino e feminino, etc. Então, quando o espírito é sobre as águas, é um pouco como um acto de fecundação, né? É o masculino que é sobre o feminino, as águas são femininas. É uma copulação divina, entre aspas. Né? Então, as águas são femininas. E dentro dessas águas, depois, vai ter a separação entre águas de cima, Shamaim, e águas de baixo, Mahim. As águas de cima vão estar associadas com a imago masculina, com a alma espiritual. E as águas de baixo vão estar associadas com a imago feminina, que é de facto a alma existencial. Por exemplo, Aristóteles, tratado da alma, vai falar, por exemplo, de animus e anima. O animus é a parte masculina, anima a parte feminina da alma. Depois, que vai sair das águas de baixo, tem Eretz, que é a terra física, a materialidade, então o corpo. Esse corpo vai ver aparecer a vida, o nefesh, a força de vida, os vegetais, a vitalidade dentro da terra física. Então, isso é a visão tradicional. Tem o espírito que é em cima das águas, depois tem um mediador, de fato, com duas dimensões da alma, da imago, da psique, porque em realidade essa imago é a psique, mas é uma psique que é antenatal, que é são matriz do corpo físico. E do corpo físico temos a volta, na direção da origem. Todas as buscas espirituais reorientam tudo na direção da cima, do espírito. E lá você tem o processo da nírido, da albedo e da rubedo, em realidade, a alquímica. Depois, mas se você não entende o arco da descida, complica depois entender o arco da subida. Então, na visão tradicional, esse entendimento é isso. Como tudo é interligado, como tudo é um, mesmo se depois tem fragmentações e separações, o que aparece no plano exterior é associado com a realidade interior. Bom, essa dimensão é um pouco entendida no plano, por exemplo, da psicologia. O outro é o espelho de quem eu sou, por exemplo, etc. Então, você não entende o que é a prática da alquimia se você não entende todo esse processo. O que acontece nesse mundo da alma espiritual, que se chama o mundo causal, por exemplo, na tradição, o corpo de luz, do paraíso do Adão. O que depois vai acontecer na descida, na queda. Essa queda sobre a serpente vai deixar aparecer um mundo que se chama em geral astral e que vai ser associado com a ferrugem dos metais, por exemplo, na alquimia. Porque o mundo astral são as 7 planetas, porque tem só 7 planetas visíveis. E o que é engraçado, até um tempo bem grande, tive só 7 metais conhecidos também. 7 planetas visíveis e 7 metais reconhecidos. Então tive um link evidente com todas essas coisas. Então, o que é a ferrugem dos metais é, de fato, é uma oxidação dos metais, então é a ação da temporalidade sobre os metais, como tem uma degradação associada com o tempo, né, que vai na direção da morte. E lá você entende a questão da queda, da serpente, você vai conhecer a morte e tudo isso. E você entende também a questão da imortalidade, porque a imortalidade nunca teve a ver com a vida física. Tem a ver com essa capacidade de voltar na direção da origem, de sair desse lugar de temporalidade para entrar numa dimensão que é além do espaço e do tempo, em realidade, que é a finalização da jornada interior mesmo. E quando você tem o ouro alquímico, o que é o ouro alquímico? A única metal dos 7 que não tem interação, que não tem ferrugem. Então, é por isso que ele é associado com a imortalidade. Então, mas os alquimistas não são estúpidos, eles estão fazendo a diferença entre o ouro e nosso ouro. Quando ele fala nosso ouro no texto, é o ouro simbólico, é o ouro interior, espiritual.
quando ele fala do ouro e o ouro vulgário. Então, os alquimistas sempre fizeram a diferença entre as pessoas que estavam trabalhando só do lado do fora e as que estavam usando o fora para desvelar o dentro. E isso tem a ver já com essa questão da tábua de esmeralda. O que é embaixo é como o que é em cima, e o que é em cima é como o que é embaixo, para fazer o milagre de uma única coisa. Toda a questão é que quando você tem essa relação, e como o que é em cima e como embaixo, esse como dá uma relação de similitude, mas essa similitude não significa a identidade. Porque somos lá numa dimensão de analogia e não de identidade. Se tem uma analogia, é que são duas polaridades diferentes, mas que têm um link. Então, toda a questão é manter esse link entre o mundo exterior e o mundo interior. O mundo exterior, em realidade, o mundo exterior é só um reflexo do mundo interior. Então, quando os alquimistas estão trabalhando no laboratório, isso é só um reflexo para entender melhor o que acontece dentro delas. Então, se eu estou fazendo uma calcinação do laboratório, essa calcinação vai dar cinzas, mas não vou me calcinar, não vou me queimar, entende? Para me transportar. Então, é um link analógico, não é um link de identidade. Mas o que parece evidente sobre um certo plano tem confusão sobre um outro. Tem uma ilusão materialista, tem também uma ilusão espiritualista, no sentido onde tudo é idealizado, mas é uma idealização que, de facto, é uma fantasia. Porque o laboratório significa elaborar. Precisa de um trabalho, é um trabalho interior. Então, nada é fácil nesse trabalho interior. As pessoas que estão na busca interior sabem bem disso. Então, tem uma ilusão também espiritualista. Essas ilusões materialistas e espiritualistas são muito associadas com essas mudanças paradigmáticas, porque tem um continuum, mesmo se tem diferentes culturais e outros, até o Renascimento, mais ou menos. Tive uma briga que vai ter consequências enormes no plano da tradição ocidental, no século XIII, entre os averroístas e os tomistas, que depois vai se ampliar com o pensamento de Descartes no século XVII, é uma briga sobre o realismo religioso e a questão da revelação. Tive uma briga entre a Universidade de Paris, que estava associada com o averroísmo, e a Universidade de Oxford, que estava thomista, porque essas universidades, na Idade Média, estavam ao mesmo tempo teológicos e filosóficos. E os averroístas, eles mantêm a questão da revelação. Temos a possibilidade dentro de nós de receber a revelação divina, angélica, porque eles percebem que tem esse link com a alma espiritual e com o espírito mesmo, e que é dessas dimensões que aparece a revelação. Na visão do tomismo, que vai falar mais do realismo teológico, respeito do ordem racional. Então tem uma briga entre uma teologia natural, racional, e uma teologia revelada. E como é o tomismo que vai vencer, essa teologia natural vai pouco a pouco abrir a questão do materialismo, porque pouco a pouco todo o estatuto da alma vai estar perdido. E em cima disso, a questão do espírito. Então, você vai ver pouco depois, como por exemplo com Descartes, não é o espírito. É um espírito que tem a capacidade de pensar em nossa cabeça, nossa racionalidade. E resta a extensão em nosso corpo, é a materialidade. Então, a mediação da alma desaparece
E o Espírito tem um reducionismo enorme, porque o Espírito divino, o Espírito Santo, ele é reduzido na sua capacidade de raciocínio, de pensamento, etc. E, em particular, a perda da alma vai ter como consequência de perder a imaginação vera. Por exemplo, um dos últimos alquimistas, que de fato não estava alquimista, mas spagirista, que é Paracelso, ele fala dessa importância de fazer a diferença entre a imaginação vera e a fantasia. Século XVI, é um dos últimos representantes dessa escola que valoriza a questão da imaginação. Porque todo o trabalho interior da alquimia é um trabalho imaginativo, é a questão da imaginação vera, é a questão do mundo imaginário, para falar de uma expressão que eu gosto muito. Porque o trabalho exterior do laboratório é para pouco a pouco abrir nossa sensibilidade anímica, nossa capacidade de recepção anímica para receber outras dimensões mais interiores. Então, por exemplo, o albedo é essa capacidade, o albedo associado com o que se chama um corpo de segundo nascimento. E esse corpo de segundo nascimento é como criar dentro de nós um corpo psíquico, que é um corpo imaginário, mas uma imaginação vera. Como nossa psique pode ter uma capacidade de transformação que vai receber uma dimensão mais espiritual e mais profunda. Né? Porque isso é dentro de nós. É um pouco como agora somos aqui no espaço onde você mora, onde eu estou morando, tem muitas ondas que estão atravessando. Né? Mas nós não percebemos nada. Para perceber essas ondas, precisamos de um aparelho, de um receptor. Um poste de rádio, um poste de televisão. E lá, se você se coloca na boa cadeia, é isso, né? Cadeia, a boa faixa, você recebe. Se você não se a boa faixa, você não recebe nada. Então, é um pouco isso a questão da revelação. É como transformar nossa psique para ficar sobre uma faixa certa, que tem uma capacidade de ressonância com uma outra dimensão dentro de nós, que foi veleada e que se colou no coração do inconsciente, né, que se chama queda, de fato, né, essa perda do link com nossa dimensão espiritual e divina. Professor, e é possível hoje praticar essa alquimia espiritual? Nós temos instrumentos, ensinamentos, existe uma escola que prodigaliza isso, ou isso é um trabalho individual? Para quem quer praticar essa alquimia espiritual, para onde ele recorre? Eu não conheço todos os grupos no Brasil, na França, no mundo, então não posso responder assim. Eu tenho um jeito de trabalhar, mas meu jeito. Não significa que seja a única escola ou possibilidade, ou ferramenta nessas direções. Eu estou trabalhando muito com sonhos. Porque, em realidade, os sonhos são associados com esse intermundo imaginal, o imaginativo. É um intermundo o sonho, porque não é o mundo físico, a pessoa está dormindo. Então, tem essa redução do mundo físico, somos num intermundo, em realidade. E lá, ao trabalhar com os sonhos, eu estou trabalhando muito assim, são anos e anos, né? A primeira pergunta que eu tenho o tempo todo no sonho, que é uma pergunta tradicional, é onde eu estou, onde está o sonho, onde está o sonhador. E isso é uma palavra um pouco fundadora para mim, porque é a primeira palavra que Deus vai perguntar para o Adão depois da queda. Depois da queda, Adão tem seu corpo de carne, sua pele, e a primeira palavra de Deus, ele pergunta a Adão, onde você está? Sobre qual grau da escada de Jacó você está? Isso é fundamental para entender. Onde eu estou? E de fato, qualquer interpretação do sonho é associada com essa escada, esse grau específico onde eu estou. Porque o símbolo ele é sempre polissêmico. Tem muitos entendimentos possíveis. O que vai dar o entendimento um ao outro é onde eu estou. E onde eu estou, o sonho é sempre benevolente, sempre uma revelação. Então, o sonho vai sempre oferecer uma possibilidade de transformação.
Toda a questão é de trabalhar os sonhos na boa direção. Porque a maior parte das escolas de psicologia vão trazer o sonho na direção da existencialidade. O alquimista que sorria com vontade de fabricar o ouro físico, ou de buscar a imortalidade existencial. Então, não sou contra essa visão psicológica. As pessoas têm um certo sofrimento físico, moral, psicológico, e ir na direção de um bem-estar é sempre legítimo. Mas, ao mesmo tempo, é um reducionismo, é uma redução enorme do poder do sonho. Porque o que faz dentro do sonho não sou eu, é o Espírito Santo dentro de mim. E que é muito benevolente, que vai pouco a pouco me acompanhar. Né? Então, o sonho, para mim, é um ferramenta fantástico de entendimento na condição de orientar o sonho na sua fonte original. E lá você encontra essas diferentes fases da transformação. Porque tem sonho da Nérido, você vê sonho de passagem, segundo morte com nascimento, e toda a fenomenologia muda em ligação com cada planeta. Os indicadores não são os mesmos, porque essa jornada interior que se traz com a alquimia é uma realidade, porque ele fala na nossa realidade, nossa interioridade. Isso é maravilhoso, professor. Realmente o senhor nos deu chaves preciosas para entender melhor tanto a alquimia, e o senhor já introduziu esse assunto que eu gostaria que o senhor retornasse para a gente falar só sobre os sonhos, que eu sei que o senhor é um grande pesquisador dos sonhos e os vê como uma via privilegiada, né, para a gente fazer essa transformação, essa metanoia. Antes de encerrar, professor, o senhor tem alguma obra, algum livro escrito sobre a alquimia? Tem, sim, na Polar também. Tem um livro em francês, que é essa, mas não precisa aqui, lá, em português. E em português eu tenho esses dois, daqui são 2 volumes, que é, vou mostrar o primeiro, lá, que é o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring, são meditações sobre o tratado. O Lamspring é um autor desconhecido, como Chrétien de Troyes, um alemão, fim do século XIV, início do século XV. E o que é interessante nesse texto é que é um livro, posso mostrar aqui, como muitos textos alquímicos. Em realidade, é um livro muito interessante para muitas razões. Em primeiro lugar, é um livro onde a sequência das figuras são no bom ordem. Porque tem muitos textos alquímicos do Renascimento, mais ou menos, onde a ordem das figuras são modificadas para razões de segredo, de ocultação de coisas. Mas o texto do Lamspring é muito interessante porque ele oferece o processo mesmo da Nígrida, da Albedo e da Rubedo. Da figura 1 até a figura 8 é a Nígrida, da figura 9 até a 12 é a Albedo, e 13, 14 e 15 é a Rubedo. Então lá o primeiro livro é ao fim da passagem na direção do Albedo, o segundo livro é Albedo e Rubedo. Eu estou tentando de meditar um pouco sobre o texto e as figuras, os desenhos, que são muitos detalhistas e que têm muitas informações interessantes. Isso é maravilhoso. Olha, pessoal, eu quero animá-los a adquirir esses 2 livros do professor Patrick Paul, porque, como ele falou, o texto do Lamspring, né, ele é mais as gravuras e textos curtos, mas você precisa de uma pessoa como o Dr. Patrick para nos explicar, para desenvolver, para fazer esse link, né, com a mística, com a transcendência, que está hermeticamente aí nos textos do Lamspring. Então, estão aparecendo aí na descrição desse vídeo, tem os links para você adquirir esses 2 textos que não podem faltar, esses 2 livros na biblioteca de todo pesquisador. Olha, professor, realmente, parabéns, viu? Desculpe, só um detalhe, a edição é editora Polar. Né? Da editora Polar, é o Sommermann. É isso mesmo. Uma pessoa maravilhosa. Sim, que é muito dedicado com essas publicações, em particular da tradição ocidental. Eu pretendo, se o senhor aceitar, que o senhor volte para mais um programa só sobre sonhos e outro só sobre Kabbalah, né? Que o senhor também é um grande pesquisador. Então vamos abusar um pouquinho do professor Patrick e quem sabe a gente consegue trazer ele aqui para Curitiba para um curso, né? Quem sabe, se ele aceitar, a gente faz aí, monta uma turma
Eu acho que tem muitas possibilidades aí, professor, né? Pessoas como o senhor não podem ficar escondidas, tem que realmente distribuir esse conhecimento privilegiado. Obrigado, mas o lado escondido é uma boa coisa também, né? Não quero ficar na luz, sou muito melhor estar um pouco mais atrás. Gosto mais da discrição, da simplicidade, mas compartilhar sim, porque temos uma responsabilidade de compartilhar o que nós recebemos. Isso eu concordo. Perfeito, professor. Olha, isso é uma demonstração de sabedoria, né? A humildade, né? Realmente do verdadeiro pesquisador. Eu quero agradecer ao senhor por mais essa entrevista e colocar aí, deixar à disposição para o senhor deixar a sua mensagem final, quem sabe. Não tenho mensagem final. Fico feliz, ter confiança na vida, acreditar que todos esses conhecimentos não são ilusões. O caminho se faz caminhando. E ter a paciência, a coragem para continuar o caminho o tempo todo. Qual que sejam os obstáculos e as dificuldades, tem uma realidade na vida existencial e tem consequências na vida pós-mortem, muito mais importante que nós acreditamos. Então, vamos. Perfeito, vamos juntos. Quero agradecer a vocês todos que estiveram conosco. Escreve aí, a gente quer saber, você já leu alguma coisa da alquimia, né? Já conhece as obras do Dr. Patrick Paul? Isso é importante, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Thank you.